Graças e paz, bora para a nossa meditação. Hoje, quarta-feira, nós estamos vendo a passagem do Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 21, esse mesmo livro. E nós temos visto já muitas coisas. Vimos que Jesus chega para Pedro e chama ele e diz: tu és pescador de peixe, eu quero que você seja pescador de almas. Pedro então é treinado por 3 anos e meio. E no final dos 3 anos e meio, Jesus disse que iria para a cruz, iria ser traído, iria ser morto, iria ressuscitar ao 3º dia. E Pedro diz que: Senhor, olha, todos podem te negar, mas eu não te negarei, eu vou contigo até o fim. E não foi isso que aconteceu. Vamos ver que por 3 vezes Pedro ele vai negar o Senhor Jesus, aqui no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo de número 26, quando Jesus é traído, no verso 14, Judas vem e o trai. O texto vai dizer no verso 17 que Jesus faz a última ceia, e ele diz que a partir daquele momento o Filho do Homem vai ser traído, no verso 24 de Mateus capítulo 26. E a partir daquele momento começa a acontecer então a queda de Pedro, porque no verso 31 Jesus disse a Pedro: Pedro, todos vocês vão me abandonar essa noite. Pedro então disse: Senhor, eu de modo nenhum te deixarei. Mas Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, no verso 34, você vai me negar 3 vezes. E o que eu quero te mostrar agora é esses passos que aconteceram. Por exemplo, Jesus disse: vai me negar 3 vezes. Em Mateus capítulo 26, e o verso de número 58. E Pedro seguia Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrando, se assentou com os criados para ver o fim. Ou seja, Pedro, ele falou que não iria negar Jesus. Mas agora ele está seguindo Jesus. Mas seguindo Jesus como? Seguindo Jesus de longe. Seguindo Jesus sem estar muito próximo. Seguindo Jesus sem estar com um nível de intimidade. Não próximo. Seguindo Jesus. Parece com muitas pessoas. Estão seguindo Jesus, mas um pouco distante. Sem responsabilidade, sem compromisso. Mas está seguindo Jesus. Vem para o culto. Mas para quê? Para ver. Para ver o quê? Para ver o fim. Então tem pessoas que estão seguindo Jesus para ver o que acontece, mas não está envolvido com o que está acontecendo. Aí, essa foi a primeira vez. Se você continuar no verso 63, Jesus, porém, guardava em silêncio e insistindo no sumo sacerdote, disse: conjuro-te diante do Deus vivo, me diga, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo? Jesus está ali, Pedro está vendo tudo o que está acontecendo. Ele está sendo questionado pelo sacerdote: você é o Messias mesmo? E Pedro está ali. Pedro foi aquele que disse: esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o sacerdote está perguntando: tu é o Cristo mesmo? E ele não fala nada, mas está seguindo Jesus, é um seguidor de Jesus. No verso de número 69 diz: ora, Pedro estava assentado fora do pátio. Aproximou-se dele uma criada e disse: tu também estava com ele. Tu é Galileu. Mas Pedro negou diante de todos, dizendo: não sei o que você está dizendo. Olha só. Então, Pedro começa a seguir Jesus de longe, está vendo coisa acontecendo, mas não confirma, mas não afirma, mas não defende, mas não testemunha. Ele está seguindo Jesus, só que não está testemunhando do Cristo, não está testemunhando da sua fé. E agora uma criada vira para ele e diz: tu és seguidor dele, não é? Você parece, você tem um jeitinho assim de cristão, você é? Ele diz: não, sou não. Repare, Pedro agora está assentado. Pedro estava seguindo, agora ele está assentado. Olha a queda. Para quem estava andando, agora está assentado. E na terceira vez, o verso vai dizer para a gente, no verso 70 e 72, e ele negou outra vez com juramento, dizendo: eu não conheço este homem. E logo depois aproximou-se dos que estavam ali e disseram a Pedro: verdadeiramente, tu também estava com ele, a tua fala te denuncia. Então ele começou a braguejar-se e a jurar, dizendo: eu não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então repare, alguém que estava seguindo de longe, está assentado, agora está negando: eu não conheço. E alguém diz: mas a tua fala tem uma fala parecida com os cristãos, parecida com Cristo, você é também, não é? Ele diz: não, sou não. Ele está negando que o Cristo, o Filho do Deus vivo, é quem ele é. E o galo cantou, e o que Jesus disse aconteceu. Agora, quando você vê aqui em João capítulo de número 21, Jesus aparece para ele.
E Jesus aparece para ele, novamente após a ressurreição, e fala algo com ele interessante, no verso 15. E depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama? Você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Verso 16 de João 21. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Verso de número 17. Disse, pois, o Senhor Jesus, 17. Disse Jesus a terceira vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? E ele então disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. 3 vezes ele nega. 3 vezes Jesus leva ele à confissão. E ele continua insistindo: eu te amo, eu te amo. E Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama mesmo, Pedro? Você me ama? Como você me ama, Pedro? Me seguindo de longe, Pedro? Como que você me ama, Pedro? Assentado, desanimado, cansado, de braços cruzados, Pedro? Como que você me ama, Pedro? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Queridos, o Senhor está nos chamando para nos restaurar, para nos levantar de novo, para seguirmos a Ele de perto, com intimidade, com comunhão. Se alguém perguntar: você parece, sua voz parece como cristão, você é cristão? Sim, eu sou cristão, sou servo do Deus vivo. Se alguém te pressionar: você conhece o Cristo? Sim, eu conheço. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. O Senhor está dizendo o seguinte: ei, você só consegue fazer isso se você o amar de verdade. Se você estiver empolgado, você vai seguir mais de longe, sem compromisso. E se você não estiver realmente amando o Senhor, você vai desanimar, porque tem coisa que a gente ouve, nos desanima, nos faz estar sentado para baixo, cansado, sentado no banco de uma igreja. Mas o Senhor está aqui chamando: eu não te chamei para me seguir de longe, eu não te chamei para você estar sentado no banco, eu te chamei para a obra. Vem e apacenta as minhas ovelhas. O Senhor está te chamando hoje para tomar posição no chamado, na obra que Ele te chamou. Caminhe, levante, abra a tua boca e fala do Senhor Jesus. Essa é a nossa meditação. Em qual desses níveis nós estamos? Seguindo de longe? Assentado? Ou até seguindo, mas só para ver o que acontece, sem compromisso, sem responsabilidade? Mas Jesus está te chamando. Eu tenho uma palavra, uma promessa sobre a sua vida, mas eu preciso de saber como é que está seu nível de amor por mim, pela obra, pelas almas, porque isso é importante. Isso vai dizer se você realmente está disposto a ir até o fim. E Pedro foi até o fim. E a morte de Pedro foi uma cruz de cabeça para baixo, porque ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifique de cabeça para baixo. Amanhã tem mais. Graça e paz. Beijo, beijo, beijo. Aqui foi o professor Alex Mota. Quarta-feira abençoada para nós. Deus te abençoe.